Olá, meu nome é Vanderlei Coelho, seja bem-vindo ao canal Maçonaria com Excelência. Hoje vamos falar sobre neófito. A palavra neófito é muito utilizada na maçonaria, mas você sabe o que ela realmente significa e qual o seu simbolismo dentro da ordem? Vamos mergulhar no simbolismo do neófito na maçonaria, explorando a chamada morte simbólica do profano e o nascimento do maçom. Você vai descobrir a origem da palavra, sua ligação direta com o aprendiz maçom e como essa jornada é comparada à semente lançada em solo fértil em busca da luz do conhecimento para crescer. Você vai entender o importante papel dos mestres maçons como jardineiros, responsáveis por plantar, regar e fornecer luz, ou seja, conhecimento para que os neófitos cresçam, se desenvolvam e tenham bons frutos. Vamos usar a parábola do semeador para ilustrar a importância da escolha de bons candidatos e de um ambiente fraternal dentro da loja. Prepare-se para descobrir por que o neófito é a base do edifício simbólico da maçonaria e como o termo representa o início de uma jornada transformadora rumo à luz. É o que você vai saber no vídeo de hoje, o que significa neófito na maçonaria. O vídeo de hoje é baseado no artigo Simbolismo do Neófito na Maçonaria. O link está na descrição. Acesse o site maçonariaconexcelencia.com e confira artigos, livros e vídeos. Faça parte da maior comunidade dedicada ao estudo da cultura, história e filosofia da maçonaria. A palavra neófito tem origem no grego neófitos ou no latim neófitus. É composta de duas palavras, neo, igual a novo, e fito, igual a planta. Você já deve ter ouvido falar em fitoterápico ou fitoterapia. Fitoterápicos são produtos obtidos das plantas para fins terapêuticos. A fitoterapia é o tratamento ou prevenção de doenças por meio do uso de plantas. Sabendo que fito está relacionado à planta, neófito é uma nova planta ou ainda recém-plantado. No contexto religioso, é um indivíduo que se converteu há pouco tempo, como por exemplo ao cristianismo. Alguém que foi recentemente batizado, um cristão novo, por exemplo. Pode ser também um noviço no convento. Ao longo do tempo, o termo passou a ser utilizado de forma muito mais ampla, com vários significados, como por exemplo, um sujeito que está em um local pela primeira vez, alguém que é novo em alguma coisa, principiante ou novato. E ainda, alguém que está começando uma nova jornada, seja em um novo emprego ou iniciando um novo aprendizado. Você está gostando do conteúdo? Talvez você não saiba, mas produzir um vídeo desse envolve um grande esforço. Pesquisa, elaboração de um roteiro, gravação, edição e divulgação. O que eu peço em troca é a sua interação. Comente, deixe seu like e compartilhe. Isso não custa absolutamente nada para você, mas faz toda a diferença para que nós possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade. A sua colaboração é essencial para o nosso trabalho. Desde já agradeço profundamente o seu apoio. Eu fui iniciado na maçonaria em 9 de abril de 2011. Foi uma grande cerimônia em comemoração aos 26 anos de fundação da grande loja maçônica do estado de Rondônia, Glomaron. Eu não me recordo ao certo quantos, mas sei que mais de 20 irmãos foram iniciados na mesma sessão. Lembro de quem presidiu os trabalhos foi o então grão-mestre irmão Juscelino Moraes do Amaral. Os irmãos mais antigos passaram a nos chamar de neófitos. Confesso que nunca havia ouvido falar antes nessa palavra. Mas não era preciso ser nenhum gênio para entender que estavam se referindo a nós, os recém-iniciados. O neófito é como uma nova planta, um novo ser diferente do anterior. Houve uma transformação, um nascimento, uma mudança de estado, uma transição significativa a partir de sua condição anterior. O grão morre para nascer uma planta nova, ou seja, deixa de ser apenas semente para tornar-se algo completamente transformado. Na maçonaria, o neófito é o maçom recém-chegado, a nova planta. Como se trata de uma fraternidade iniciática, o neófito é aquele irmão que acaba de ser iniciado na ordem, tendo passado pelas provas simbólicas da iniciação.
Como eu disse no vídeo Maçonaria Decifra-me ou Te Devoro, citando lá o irmão Exaltônio, eu vou deixar disponível aqui na descrição. Iniciar é ir para dentro, mergulhar em si mesmo em busca de uma nova forma de conhecimento. Na maçonaria, o iniciado passa a ter acesso a conhecimentos da ordem e o que é mais importante, ele começa uma jornada interior. Os mistérios de Eleusis, também conhecidos como mistérios eulesianos, eram ritos de iniciação ao culto das deusas agrícolas Deméter e Perséfone, que se celebravam em Eleusis, localidade na Grécia próxima a Atenas. Fazendo uma analogia com a alegoria do grão de trigo, que morre no inverno sob a terra para renascer como uma planta nova na primavera, o neófito passa por uma morte simbólica. É lançado à terra, na câmara de reflexões, sua primeira prova, para então morrer, germinar e florescer. Ou seja, morre o homem profano para nascer o homem maçom. Antigamente, as iniciações no hemisfério norte ocorriam no solstício de inverno, quando a noite é maior do ano, simbolizando que o candidato à iniciação na maçonaria estava na escuridão em busca da luz. O irmão Jorge Gonçalves tem uma fantástica palestra, Filho das Estrelas, que aborda com maestria a relação histórica e simbólica entre a astronomia e a maçonaria. Também está disponível em formato de artigo no site Maçonaria com Excelência. Vou também deixar o link disponível na descrição do vídeo. Ele discute a antiga observação dos movimentos celestes, a evolução da compreensão do universo, a importância das constelações e do zodíaco. O artigo detalha como fenômenos astronômicos, como os solstícios e os equinócios, foram usados para marcar o tempo e as estações, e como esses conceitos, particularmente no rito escocês antigo e aceito, simbolizam a morte, o renascimento e a busca pela sabedoria. Outra importante fonte que eu recomendo é o livro As Colunas Zodiacais e as Marchas dos Graus Simbólicos, do irmão Walter de Oliveira Bariani, grão-mestre advitam da Glomaron e eminente acadêmico da Academia Maçônica de Letras de Rondônia. Na obra, o irmão Bariani aborda os significados de cada passo que compõe as marchas dos graus simbólicos, de aprendiz, de companheiro e de mestres, e as suas correspondências com as colunas zodiacais. O livro tem ainda como escopo entender o conceito do antropocentrismo, o homem como criação principal do grande arquiteto do universo e a sua relação com a caminhada evolutiva em busca da perfeição possível. Eu não me confundi, é criação mesmo e não criação. No livro ele explica o porquê. Eu vou deixar o link na descrição. Meus irmãos, ao comprar o livro, além de adquirir conhecimento, você ajuda o autor e também nos ajuda a continuar compartilhando o conhecimento. Por analogia, os graus simbólicos da maçonaria representam as fases da vida. O aprendiz como sendo a criança, o companheiro como sendo o jovem e o mestre maçom o adulto. Como visto, o aprendiz maçom no início de sua jornada na maçonaria é chamado de neófito, uma nova planta. Ele passa por uma morte simbólica, se desvencilhando do homem profano para nascer o homem maçom. É o que chamamos de desbastar a pedra bruta. A maçonaria é como um imenso campo, mas é na loja simbolizada pelo terreno, que precisa ser fértil, que a semente é plantada e germina. Surge o neófito, o aprendiz maçom. Sua missão é a mais óbvia de todas, aprender. Depois a planta começa a florescer na figura do companheiro maçom. A ele compete o autoconhecimento. Ao chegar ao grau de mestre maçom, é como a árvore frondosa e seus frutos, aqui simbolizados pelo conhecimento, serão repassados aos próximos irmãos que virão, constituindo-se assim um ciclo virtuoso de aprender e ensinar. Assim como uma planta necessita de água, luz solar e nutrientes, o recém-iniciado deve cultivar em si humildade, disciplina, paciência e vontade. Humildade para aceitar que ainda está no início de sua jornada. Disciplina para manter a constância nos estudos e as práticas ritualísticas. Paciência para respeitar o tempo de seu próprio florescimento. E vontade
para crescer apesar das adversidades. Para crescer, a nova planta precisa de um jardineiro. Se o neófito é a semente recém-plantada no jardim da maçonaria, o mestre maçom é como se fosse um jardineiro. Com sua experiência e sabedoria, ele não deve apressar o crescimento do neófito, mas garantir que ele se desenvolva com constância e firmeza, respeitando o tempo necessário para que suas raízes se firmem e se tornem profundas, permitindo um crescimento sólido e duradouro. Os mestres maçons preparam o solo que é a loja, plantam indicando novos candidatos, regam ao comparecer às sessões, acompanham seus afiliados, fornecem luz, que é o conhecimento, e nutrientes, como paciência e vontade de ensinar, além de todos os cuidados necessários para que os neófitos cresçam e se desenvolvam. Infelizmente, meus irmãos, nem todas as sementes irão germinar, como nos ensina o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, uma a 100, outra a 60 e outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Comparando essa parábola com a maçonaria, eis que o mestre maçom começa a indicar: uma parte dos que foram indicados ficou pelo caminho. Quais foram os motivos? O mestre não fez as boas escolhas? Os indicados não suportaram os desafios? A loja não está sendo um terreno fértil? Os neófitos não criaram raízes profundas? O sol, representando o conhecimento, está muito intenso? A quantidade é priorizada em detrimento da qualidade? Há uma pressão ou pressa para mudar de grau? Os irmãos estão sendo espinhosos? O que será que está acontecendo para as sementes não germinarem? Segundo a ética aristotélica, a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. Por isso, meus irmãos, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É preciso saber usar a régua com sabedoria e precisão. Se a loja for um ambiente fraterno, será um terreno fértil, mas somente para as boas sementes. A parábola do semeador encerra-se com a seguinte sentença: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os neófitos precisam ter a humildade para ouvir os conselhos dos mestres, e os mestres, é claro, a sabedoria necessária para ensinar. O simbolismo do neófito na maçonaria é uma poderosa alegoria de transformação, renascimento e crescimento interior. Representado como uma nova planta, o neófito é um maçom recém-iniciado, que ao passar pela morte simbólica do profano e o nascimento do maçom, inicia uma jornada em busca da luz do conhecimento. No vídeo de hoje, nós exploramos a origem da palavra neófito, seu sentido denotativo, uso no contexto religioso e simbólico, especialmente no grau de aprendiz maçom. A parábola do semeador nos ensina que é necessário escolher as boas sementes, representando a importância da seleção criteriosa dos candidatos. A loja, como solo, deve estar preparada para acolher os novos irmãos. Os mestres maçons, como jardineiros, precisam plantar, regar, cuidar e fornecer luz, no caso o conhecimento, para que os neófitos cresçam, se desenvolvam e deem bons frutos. Meus irmãos, que sejamos bons jardineiros para que a maçonaria continue a ser esse fértil campo de construtores sociais. Agradeço profundamente para você que acompanhou o vídeo até aqui. Se ainda não está inscrito em nosso canal, aproveita e se inscreve, deixa seu comentário e compartilhe esse vídeo. Assim, meus irmãos, você nos ajuda a levar conteúdo de qualidade ao máximo de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo. Gratidão.